1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo está sempre procurando maneiras de nos desviar do nosso caminho de fé. Seu desejo é afastar as pessoas de Deus e levá-las para si mesmo. O que exatamente o diabo quer em nossas vidas? O diabo quer que duvidemos de Deus. Ele quer lançar uma sombra de dúvida sobre nossa fé e nos desviar do caminho que Deus traçou para nós. Como a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, devemos estar atentos e proteger nossas mentes das mentiras e enganos do diabo. Ele tenta nos afastar dos mandamentos de Deus e nos levar à tentação de pecar, usando táticas semelhantes às que ele usou com Eva no Jardim do Éden. Ele questionou os mandamentos de Deus e tentou Eva a comer o fruto da árvore proibida. Da mesma forma, o diabo tenta questionar a veracidade do ensino de Deus para nos tentar ao pecado. Ele quer que acreditemos que os mandamentos de Deus são muito difíceis de seguir e que devemos seguir nossos próprios desejos em vez disso. Mas devemos lembrar que os mandamentos de Deus são para o nosso próprio bem eterno, e o pecado leva apenas à destruição e à morte. Ele também quer que duvidemos do amor de Deus por nós. Ele deseja que acreditemos que Deus é distante e indiferente, nos fazendo sentir sozinhos neste mundo e pensando que devemos depender apenas de nós mesmos. Mas Deus nos ama profundamente e sacrificialmente. Ele enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz por nossos pecados, para que possamos ter vida eterna. Nunca duvide de Deus, de sua bondade, de sua misericórdia e de seu amor terno. Nunca duvide de sua fidelidade e de seu cuidado por sua vida. Se há algo que essa vida e Satanás atacarão, é a sua fé. A Bíblia nos diz para lutarmos a boa luta da fé e que podemos confiar no seu amor por nós e resistir às mentiras do diabo com essa verdade. O diabo quer que duvidemos da Bíblia. Desde o início, o diabo tem tentado lançar dúvidas sobre a verdade da palavra de Deus. Ele utiliza de falsos ensinamentos, interpretação e doutrinas falsas para tentar afastar as pessoas da verdade da palavra de Deus. Ele quer que acreditemos que a Bíblia é apenas uma coleção de mitos irrelevantes para os dias atuais. Mas a verdade é que a Bíblia é a palavra inspirada por Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Vivemos em uma geração e era em que há um ataque à Bíblia. Recentemente vi um programa discutir se a Bíblia precisa ser modernizada para se adequar à sociedade atual. E é exatamente isso que o diabo quer. Ele é o Deus deste mundo. E como você pode ver no mundo em que vivemos, o pecado já não é mais visto como pecado aos olhos das pessoas. Estamos em uma cultura que celebra abertamente o pecado, que está se tornando cada vez mais acomodada ao pecado. A Bíblia é um livro sobrenatural que contém a mensagem verdadeira de Deus para a humanidade. A Bíblia não muda para nós. Nós mudamos por causa da Bíblia. Não há nenhum livro na face da terra que tenha mudado as vidas de homens e mulheres como a Santa Bíblia. Foi uma coisa maravilhosa quando Deus instruiu Moisés a escrever um livro. A Bíblia é um livro vivo que fala conosco hoje, assim como falava há milhares de anos. Ela tem o poder de mudar nossas vidas e nos levar a um relacionamento mais profundo com Deus. O diabo tem levantado falsos profetas e mestres que estão tornando a Bíblia irrelevante. Ele está tentando fazer com que a palavra de Deus pareça impotente e sem sentido. Mas devemos resistir ao diabo e proteger nossas mentes de suas mentiras e enganos. Devemos confiar na verdade da Bíblia e saber que ela é verdadeira e nunca muda. Também devemos fazer um esforço consciente para estudar a Bíblia e aplicar seus ensinamentos em nossas vidas. O diabo quer que vivamos com medo. O medo é uma das armas que o diabo utiliza para controlar nossas mentes e emoções, impedindo-nos de experimentar a paz e a liberdade que Deus nos prometeu. Ele sabe que o medo pode nos impedir de confiar em Deus, de defender a mensagem do Evangelho e de experimentar a alegria e a plenitude que Deus quer para nossas vidas. O diabo quer que tenhamos medo do futuro, medo de fracassar, medo de rejeição, medo do desconhecido e medo de sofrer danos. Ele quer que acreditemos que não somos bons o suficiente, não somos fortes o suficiente e não somos dignos do amor e da graça de Deus. Mas a verdade
é que Deus não quer que vivamos com medo. A Bíblia nos diz que Deus não nos deu um espírito de timidez, mas um espírito de poder, de amor e de autocontrole. Deus quer que vivamos em paz e liberdade. A Bíblia nos diz que não precisamos temer nada, porque Deus está conosco e nos protegerá. Para superar o medo que o diabo tenta causar em nossas vidas, devemos nos concentrar nas promessas de Deus. Quando lemos a Bíblia e meditamos nas promessas de Deus, começamos a ver as coisas de uma perspectiva diferente. Começamos a entender que Deus está no controle e nunca nos abandonará. Outra maneira de superar o medo é passar tempo em oração e adoração. Quando nos concentramos em Deus e em sua bondade, nossos medos começam a desaparecer. Começamos a experimentar paz em nossos corações e mentes, e somos preenchidos com alegria e esperança. Não estamos sozinhos em nossa luta contra o medo. A Bíblia nos diz que temos o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade e do amor, vivendo em nós. Ele nos dá força e coragem para enfrentar nossos medos. O diabo quer nos desviar. O diabo está constantemente trabalhando para nos desviar da verdade. Ele quer nos confundir e nos enganar, para seguirmos o caminho errado e nos separarmos de Deus. Ele sabe que, quando somos desviados, somos menos eficazes na divulgação do Evangelho, menos propensos a experimentar a plenitude do amor e da graça de Deus, e menos capazes de resistir aos seus planos malignos. O diabo utiliza ensinamentos e filosofias falsas para nos desviar. Ele quer que acreditemos em coisas que não são verdadeiras, que abracemos ideias opostas à verdade, e que sejamos influenciados por líderes falsos que não estão alinhados com a vontade de Deus. Devemos estar alertas e proteger nossos corações desses ensinamentos e filosofias falsas. Devemos estudar a Bíblia, buscar a orientação do Espírito Santo e ser discernentes em nossas crenças e práticas. A Bíblia nos diz para testar tudo e reter o que é bom. Outra maneira como o diabo quer nos desviar é através do pecado. Ele quer que sejamos escravizados por nossas paixões e desejos, cedendo à tentação e nos separando de Deus. Mas devemos resistir ao diabo e colocar à morte as coisas que pertencem à nossa natureza terrena. Devemos viver de acordo com o Espírito e não de acordo com a carne. Que Deus nos dê sabedoria e entendimento para que não sejamos desviados pelas mentiras do diabo. Compartilhe esse vídeo com quem você mais ama, seja pelo WhatsApp ou por outras redes sociais. Ative o sininho e se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Deus abençoe seus caminhos.